Bom dia. Bom dia, meninas. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Se estiverem, me digam aí, meninas. Bom dia. Bora rezar, meninas. Bora rezar. Como vocês estão? Tudo certo? Estão me ouvindo bem, Fê? Então tá. Beleza, obrigada, meninas. Vamos rezar então? Ultimamente eu tô entrando sempre um pouquinho depois, né? É um pouquinho chato de conectar. Vamos rezar então para não perder o nosso tempo precioso, né? Jogando conversa fora. Entregar pro Senhor o nosso dia, pedir pro Senhor nos orientar mais um pouco, né? Hoje é a nossa 13ª live. Vamos rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Senhor, obrigada porque nós estamos vivas. Senhor, obrigada por mais um dia para rezar, para lutar, Senhor, para amar, para servir, para estar na Tua presença, Senhor, para trazer a Tua presença para dentro da nossa casa. Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, por toda a revelação desses dias de oração. Obrigada, Senhor, por cada postura que Tu tem clareado. Obrigada, Senhor, por todas as graças, Senhor, que a Tua misericórdia tem nos concedido nesse tempo de conversão. Nós pedimos que o Teu preciosíssimo sangue venha cobrir a nossa família, Senhor. Cobre com Teu sangue, Jesus, os nossos casamentos, a vida dos nossos filhos, os nossos bens, o ambiente físico do nosso trabalho, da nossa casa, todos os ambientes que nós convivemos, os lugares que nós vamos estar no dia de hoje, as escolas de nossos filhos. Colocamos tudo agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue, Senhor. Pedimos que o Teu sangue seja para nós e a nossa família cobertura e proteção, Senhor, que Tu nos livres de todo o mal, nos livre dos perigos, Senhor, nos livre das tentações do maligno, nos livre, Senhor, dos saques e dos roubos, Senhor, da nossa esperança, da nossa fé. Livra-nos dos maus pensamentos, Senhor, do desânimo, da apatia. Vem em nosso socorro, nós Te pedimos com Teu preciosíssimo sangue, nos cobrindo, Senhor, e nos livrando de todo o mal. Pedimos também, Senhor, toda a graça do Teu Espírito Santo sobre nós nessa manhã. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos conduzir. Vem, Espírito Santo, restaurar a nossa casa. Vem, Espírito Santo, restaurar as nossas relações. Vem, Espírito Santo, restaurar o nosso interior, nosso entendimento. Vem, Espírito Santo, nos conduzir à verdade. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, preenchendo todos os espaços dentro da nossa casa, dos nossos ambientes de trabalho. Vem, Espírito Santo, agir nos nossos relacionamentos, entre as nossas relações familiares. Vem, Espírito Santo, sobre nossos maridos. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos filhos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós Te pedimos, Espírito Santo, vem em nosso socorro. Nós queremos pedir também, Senhor, o poder da Tua palavra sobre a nossa vida nesse dia. Nós queremos nos colocar, Senhor, diante da Tua palavra e pedir que a Tua palavra, Senhor, venha trazer para o nosso coração o consolo, a força, a direção que nós necessitamos. A palavra do Senhor para nós nesse momento de oração hoje está em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Senhor, nós queremos ir a Ti nessa manhã, nós queremos vir à Tua presença, Senhor, nos achegar até Ti, com todos os fardos, Senhor, com todos os pesos que nós temos carregado, Senhor, com toda a aflição, Senhor, que está sobre nós,
todo desejo de alívio, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, nosso cansaço, Senhor, nosso desânimo e todos os lugares e sentimentos, Senhor, que esse desânimo, esse cansaço, que essa aflição tem nos levado, Senhor. Vem em nosso auxílio, Senhor, nós estamos cansadas, Senhor, nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, no nosso cansaço, na nossa necessidade de alívio, Senhor, nessa sensação de estar sendo esmagada, Senhor, pelos fardos da vida, pelas circunstâncias, Senhor, que não mudam, pelas situações que surgem dia após dia, Senhor, que nos cercam, nos afligem, nos esmagam, Senhor. Nós queremos vir a Ti, Senhor. Nós viemos a Ti nessa manhã, Senhor, aceitar a Tua vontade, a Tua doutrina na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Nós queremos abrir mão, Senhor, da nossa forma, da nossa vontade, da nossa doutrina pessoal, Senhor, daquilo que nós temos planejado para a nossa vida, Senhor. Nós queremos colocar tudo agora diante de Ti, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas dores. Vai entregando, minha irmã, tudo que você tem vivido, todo o fardo que tem esmagado com a tua alma, toda essa sensação de estar sendo esmagada pelas situações e circunstâncias que não mudam, todo o peso que está sobre ti, toda a sensação de não saber mais como agir, como lutar. A tua esperança que ora é forte, ora a tua fé é forte e ora é roubada de ti. Você já não sabe se acredita, se não acredita. Acredita, mas acha que não vai mudar. Coloca tudo isso agora diante do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós queremos aceitar, Senhor, de Ti, a Tua doutrina, Senhor. Nós queremos aceitar somente o fardo, Senhor, que vem de Ti. Tu que és manso e humilde de coração, Senhor, nós queremos encontrar o repouso para nossa alma cansada, Senhor, para nossa alma estraçalhada pela dor, Senhor, cansada das decepções, da nossa alma decepcionada, enfraquecida, Senhor, o nosso corpo enfraquecido, Senhor, as situações que nós desejávamos tanto que já tivesse mudado, Senhor, que nós já rezamos tanto, Senhor, e não vemos alívio, não temos alívio, Senhor, não vemos mudança. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. Alivia, Senhor. Alivia esse peso, Senhor. Nós, aflitas e cansadas debaixo do nosso fardo, Senhor, nos achegamos a Ti nessa manhã, Senhor. Nós viemos a Ti, Senhor. Alivia, Senhor. Troca, Senhor, esses fardos que nós temos carregado pelo Teu, Senhor. Age dentro do nosso coração, Senhor, no nosso entendimento hoje, Senhor. Nós abandonamos tudo, Senhor, diante de Ti. Queremos sair dessa oração, Senhor, carregando só a Tua vontade, Senhor, sobre a nossa família. Restaura as forças de nossas almas, Senhor. Com as águas vivas do Teu Espírito, Senhor, vai matando a nossa sede, vai lavando, Senhor, do nosso corpo, do nosso pensamento, Senhor, da nossa alma. Todo esse cansaço, Senhor, todas as machucaduras do caminho, Senhor, tantos pés cansados, Senhor, tanta sensação, Jesus, de que não vai mais conseguir se. Lava-nos, Senhor, com as águas purificadoras do Teu Espírito. Tua palavra diz, Senhor, que tudo que a água do Teu Espírito toca fica são e saudável, Senhor. Lava-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, a cada uma de nós. Fortalece-nos, Senhor, para que a gente esteja no lugar onde a gente tem que estar, fazendo aquilo que a gente tem que fazer, cumprindo, Senhor, a nossa missão nessa terra. Alivia-nos, Senhor, restaura as forças de nossa alma, restaura-nos, Senhor. Você pode pedir, minha irmã, restaura-me, Senhor, eu estou cansada, eu estou fraca, eu me sinto cansada e fraca, eu me sinto esmagada, Senhor. Mesmo com toda a vontade de viver, de seguir em frente, tem dias que eu não dou conta, Senhor. Ou quem sabe você já não tem mais nem vontade de viver e seguir em frente. Vai pedindo, Senhor, restaura-me, alivia. Me alivia desse lugar que eu estou sendo esmagada. Alivia-me, Senhor, alivia.
alivia os fardos. Eu venho a Ti, Senhor. Eu não vou buscar consolo em mais nenhum lugar, eu não vou buscar mais conselho em nenhum lugar. Eu venho a Ti, Senhor. Eu estou vindo a Ti, Senhor. Traz o alívio para minha alma, Senhor. Traz o socorro para o meu coração. Alivia os fardos que tem esmagado, Senhor, com as minhas forças. Os fardos que eu mesma coloquei sobre mim, os fardos que colocaram sobre mim, Senhor. E eu fui aceitando. Eu fui achando que era meu lugar, eu fui achando que eu que tinha que resolver, que o problema era meu, que eu tinha que ter solução para as coisas. Vai desfazendo toda essa confusão, Senhor, que nós nos colocamos, que pessoas nos colocaram. Situações e problemas, Senhor, que nós assumimos que nem era problema nosso, Senhor. Vai nos tirando desse lugar. Vai nos tirando desse lugar, Senhor. Toda a confusão, Senhor, dissipa toda a confusão. Tira toda a confusão, Senhor, alivia de todo o fardo que a gente abraçou, que a gente procurou, que a gente mesma colocou sobre os nossos ombros, Senhor, e que agora está nos esmagando, roubando a nossa força, roubando a nossa energia, a nossa vontade de viver, de seguir em frente, roubando até a nossa fé. Aquilo que nós pensamos tão enganadas, Senhor, que era a nossa missão. Tão enganada, Senhor. Nós queremos o Teu fardo, Senhor, a Tua doutrina, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, a Tua vontade em nossas vidas. Vem, Espírito Santo. 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 Quebra, Senhor, da nossa vida toda a corrente, Senhor, que nos prende a esses fardos, tudo aquilo que é espiritual, Senhor, que permite que fardos que não são da Tua vontade, Senhor, ainda estejam na nossa vida nos esmagando, Senhor. Retira de nós, Senhor, essa certeza que nós é que temos que resolver as coisas. Esse fardo de autossuficiência, Senhor, de orgulho, de soberba. Venha em nosso socorro, Senhor. Venha em nosso socorro. Venha em nosso socorro, Senhor. Retira todo o fardo de culpa, Senhor. Retira o fardo da culpa, Senhor. Venha em nosso socorro. Vem, Senhor, em nosso socorro. Venha em nosso auxílio. Quebra, Senhor, todo o padrão de comportamento espiritual, familiar, que se abateu sobre a nossa vida, todo o fardo hereditário, Senhor, todo o fardo de maldição. Vai tirando isso da nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, nós não aceitamos mais, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor. Nós abraçamos o que Tu tens para nós, aquilo que é desejo Teu para a nossa vida, Senhor. Somente isso. Senhor, nós estamos cansadas, Senhor. Nós estamos exaustas, Senhor. Estamos esmagadas, Senhor, debaixo de fardos que nós não conseguimos mais tirar de cima da gente. Senhor, vem em nosso socorro. Vem em nosso auxílio, Senhor. Vem em nosso auxílio, Senhor. Vem, Senhor, sanar as consequências das nossas más escolhas, dos nossos pecados. Nós Te pedimos, socorre-nos, Senhor. Nós que estamos esmagadas, Senhor, debaixo das consequências de nossas más escolhas. Vem em nosso socorro, Senhor. Nós queremos escolher por Ti a partir de hoje. Nós escolhemos por Ti, Senhor. Nós desejamos, Senhor, escolher por Ti. Amém? Meninas, às vezes a gente toma sobre a nossa vida fardos que Deus não nos deu. Às vezes a gente acha que a gente tem que resolver coisas que Deus nunca nos deu como missão resolver. Aquilo ali não é fardo nem peso para a gente carregar na nossa vida. Às vezes na nossa família a gente vai assumindo um lugar de resolver coisas que não somos nós que temos que resolver, né? A gente tá vendo a história de Esther, hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho, né? Mas a gente vê que todas as coisas, elas têm um tempo, né? Mesmo aquilo que é urgente, precisa de um tempo para ser resolvido, né?
E ontem eu falava sobre o tempo que Deus mexe na nossa vida, né? Como que Deus age com o tempo em nosso favor para nos tratar. E algumas coisas a gente vai viver, e a gente vai viver aquele tempo de prova, a gente vai viver aquele tempo de provação, né? Mas com o Senhor, e quando o fardo daquela prova vem do Senhor, quando Deus nos concedeu aquilo ali, a gente vive a doutrina do Senhor, a gente vai sim dar conta de carregar. Porque o jugo do Senhor, aqui, né? Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. No Senhor está o repouso para as nossas almas, mesmo passando, carregando os nossos fardos. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Aquilo que se nos impõe carregar nessa vida, aquilo que é nosso papel fazer com o Senhor, nós damos conta e nós encontramos o repouso para as nossas almas. Quando nós carregamos fardos, né? Estamos debaixo de jugo, de escolhas, às vezes, que a gente nem fez, né? Que nos disseram que a gente tinha que fazer. Por exemplo, às vezes, gurias, a gente assume um lugar de resolver problemas, sabe? Para toda a nossa família. Tem muita mulher que é assim, né? Eu tenho que resolver tudo para todos. Eu tenho que fazer tudo para todos, né? Então, de repente, você já é uma mulher casada, sei lá, ou até às vezes os filhos já são adultos. Quantas mulheres que os filhos já são adultos e elas continuam pensando que precisam resolver os problemas da vida dos filhos adultos, resolver situações na vida dos filhos adultos, saber tudo o que acontece na vida dos filhos adultos, prover financeiramente filhos adultos. Não é mais o teu papel, não é. Às vezes a gente acha que a gente tem que resolver o problema da cunhada, do irmão, resolver o problema do pai e da mãe, resolver o problema da sogra e do sogro. Não, gente, cada um no seu quadrado. Nós vamos rezar, mas a gente não tem que ficar se metendo em tudo. E às vezes a gente está tanto tempo nesse lugar que as pessoas elas nos procuram para resolver os problemas delas. E aí a gente está esmagada debaixo de um peso que nem Deus nos colocou. Mas a gente está ali, às vezes paralisada, debaixo do peso de um monte de situações e circunstâncias que não é problema nosso. Ai, Jéssica, que egoísta falar assim. Não, minha amada, não é egoísmo pensar isso. Sabe por quê? Porque quando a gente está gastando toda a nossa atenção, a nossa força, a nossa energia numa coisa que não é pra gente fazer, a gente deixa de fazer o que a gente devia estar fazendo. Às vezes você está resolvendo o problema de um monte de gente e não está cuidando das coisas da sua casa. Quanta mulher, né, que às vezes está resolvendo 1000 problemas de grupo, de oração, de paróquia, de pastoral, de coisa arada fora de casa, e a casa tá um caos. Tá esmagada debaixo de situação que não era nem para estar resolvendo, que não era nem para você estar vivendo mais. E você tá lá no outro lugar gastando. Às vezes a gente também tá debaixo de fardo que é do nosso capricho, da nossa vontade. A gente quer tanto que uma coisa aconteça e que aconteça do jeito que a gente pensa que tem que acontecer. Que é o pior ainda, porque às vezes, gurias, a gente sabe que uma coisa precisa acontecer na nossa vida. A gente sabe que a nossa família precisa de uma graça. A gente sabe que o nosso marido precisa de uma graça. E às vezes o erro e o fardo maior tá na nossa própria expectativa de como aquilo tem que ser. Às vezes o peso, o fardo tá nessa expectativa. Tem que ser desse jeito aqui. Dessa maneira aqui. E aí Deus está conduzindo para ser de outra forma. E você está lutando e resistindo até à vontade de Deus. E daí você está esmagado debaixo de um fardo do seu capricho. Daquilo que você achou que tinha que ser. Daquilo que você sonhou que tinha que ser. E sabe, gurias, isso que eu falo tem muito peso espiritual sobre a nossa vida. A gente precisa olhar para a nossa vida com esse olhar. Às vezes a gente está esmagada por situações, por fardos, cansadas, exaustas, porque simplesmente estamos fazendo mais do que deveríamos ou estamos fazendo o que não deveríamos. Às vezes, quando a gente larga, sabe, a gente sai desse lugar onde a gente não devia estar, que a gente está esmagado, a gente faz até menos coisas naquele lugar. Mas a gente está fazendo as coisas erradas.
as escolhas erradas, cuidando das coisas erradas, e isso nos esmaga e nos enfraquece. Quando a gente vem para o nosso lugar, para o nosso papel de sentinela, para o nosso lugar, e a gente passa a viver na dependência de Deus, Senhor, eu quero tua vontade, a tua doutrina no meu coração, não a doutrina do mundo, não a forma de viver do mundo, não a minha própria expectativa, mas a tua, Senhor, a tua. E isso leva um tempo, gurias, isso leva um tempo, porque é um processo dentro da gente, de saindo de um lugar para ir para outro. Mas quando a gente está no nosso lugar, pode ser que a gente tenha até mais coisas para fazer, mas o nosso lugar, as coisas que nos foi chamado para fazer, Deus dá alívio para nossa alma naquele lugar, a gente não é esmagada. Aquilo ali, aquele fardo, ele não nos destrói. A gente é sustentada naquele lugar pela misericórdia de Deus, pelo coração do Senhor que está perto da gente. Gente, o Senhor, ele nos ajuda, ele carrega o fardo com a gente, se a gente anda com ele. Agora, quando a gente quer dar conta sozinha de todas as coisas, quando a gente quer resolver tudo, a gente fica ansiosa. Quantas de nós estamos vivendo debaixo de ansiedade terrível? Porque a gente quer resolver as coisas. Quantas de nós adoecemos? A gente adoece fisicamente, porque a gente está exausta, tentando resolver tudo e resolver do nosso jeito. E a gente começa a prever as coisas, antever problemas e começa a lutar contra problemas que sequer aconteceram ou acontecerão. A gente entra dentro de uma loucura que a gente é esmagada por tudo isso. Então, eu quero, Senhor, estar no lugar onde eu tenho de estar. E, gurias, sair de um lugar para outro é um processo. Às vezes tem coisas muito claras que a gente vê, que a gente enxerga e diz, nossa, isso aqui não é meu lugar. Isso aqui eu não tenho mais que fazer. E é fácil sair daquele lugar e sair daquela situação. Tem outras coisas que a gente foi criada de um jeito. A gente foi educada de uma maneira. A gente foi formada de um jeito a pensar que aquele lugar lá é o nosso. Que viver daquele jeito é o jeito que a gente tem que viver para sempre. Com responsabilidades que não são nossas. Quantas famílias, eu estava ali falando antes, né? Que às vezes os filhos são adultos e os pais ainda estão provendo, e os pais estão fazendo, e os pais estão participando intensamente da vida daquele filho adulto, preocupados excessivamente com a vida daquele filho adulto, procurando soluções para a vida, para os problemas, para as escolhas más daquele filho adulto. Mas você já vem assim sempre. Você resolvia sempre os problemas desse filho. Você nunca aprendeu, nunca ensinou esse filho a ter autonomia. Então esse é o funcionamento da tua família. Você nem enxerga não estando nesse lugar. Você entra em desespero em pensar de sair desse lugar. Eu tô dando um exemplo, né? Às vezes é justo o contrário, né? Às vezes você é aquela filha que centraliza e resolve os problemas de toda a família. Eu não tô dizendo para você abandonar a sua família, mas você não tem que resolver todos os problemas. Deus não coloca esse fardo de resolver todos os problemas sobre ninguém. A responsabilidade, ela é individual. E você vai ter que aprender a dizer não. Vai ter que aprender a dizer não faço, não quero fazer, não vou aí hoje, não posso dar conta de resolver isso, não posso te prover nesse dinheiro. Isso são escolhas que a gente vai fazendo de sair de um lugar e ir para outro. E são escolhas difíceis. Mas são escolhas necessárias. Às vezes a gente vai aprendendo que a gente não tem mais que estar naquele lugar ali. E a gente tem que sair daquele lugar. Às vezes a gente é o tipo da mulher dependente também. A gente quer que todos resolvam por nós. E é essa nossa própria dependência dos outros que nos esmaga. A gente quer tanto que resolvam pra gente, a gente se sente tão fraquinha, tão pequenininha, tão não dou conta. A gente quer que todo mundo... E daí a gente também não tá no nosso lugar. A gente não tá no nosso lugar. Deus nos fez, apesar de uma certa fragilidade que parece que a gente tem, né? Que é da doçura. A doçura, às vezes, ela parece uma fragilidade, né? Mas é uma força. Às vezes a nossa feminilidade, a forma da nossa delicadeza que é necessária, que é característica feminina, parece que são fraquezas e não são.
são forças da nossa alma, são potências da alma feminina. Às vezes parece que a gente é fraco, a gente é muito forte, a gente é forte. Deus nos deu força na nossa feminilidade. Agora, essa feminilidade, essa força precisa estar no lugar onde Deus quer que esteja. Como Deus quer que esteja. Gurias, quanto das nossas expectativas, quando elas não acontecem, porque são expectativas baseadas às vezes em mentiras, em coisas do nosso imaginário, em tentações, e aí a decepção, porque a frustração dessas expectativas não serem cumpridas nos esmagam. É preciso buscar expectativas em Deus, não no nosso imaginário, não na vida dos outros. Às vezes você olha para o seu casamento, você olha para a sua vida financeira, você olha para si mesma. Você olha para si mesma no espelho e você joga uma expectativa num lugar irreal. E é justo a frustração dessas expectativas que nos esmagam depois. Pô, mas se fulana faz, eu também posso fazer. Você sabe lá da vida da fulana? Ah, mas se a fulana consegue, eu consigo também. Aí você vai fazer, você se estopora. Por quê? Porque você é diferente da fulana. Cada uma de nós é de um jeitinho. Para cada uma de nós foram dados, confiados talentos, forças específicas. Cada uma de nós tem uma fraqueza, um temperamento. Você nem sabe para começar se a fulana realmente dá conta. Porque só quem conhece o coração da fulana é a fulana e Deus. Mas a gente vai colocando expectativas pra gente cumprir. Olha, eu com a rinite, né, guria? Vocês vão ter que aguentar coçando o nariz. O que acontece? A gente coloca expectativas tão altas e tão grandes que quando frustradas, e elas serão frustradas, essa frustração nos esmaga. Puxa, mas eu pensei, se a fulana rezou aquilo lá e deu certo, por que eu rezei e não deu? Por que a fulana engravidou e eu não engravido? Por que a fulana tem um casamento assim e eu não tenho? Por que o marido dela tudo dá certo pro meu não dá? Você vai colocando expectativa, você vai vivendo na inveja, você vai vivendo nessa insatisfação que nos esmaga, acaba com as nossas forças, destrói com a nossa força de rezar, com a nossa força de seguir em frente, com a nossa fé. E o que me parece é que a gente tem, e que o próprio inimigo de Deus vai agir nessas situações, gurias. Ele vai nesses lugares que a gente não tá onde a gente deveria estar, ele vai justo nesses pontos. Lembra que eu falei, né, sobre as nossas fraquezas? Ele conhece as nossas fraquezas. Ele vai justo ali te tentar. E às vezes parece que ele permite até que a gente dê uma respirada. Sabe? Tem coisas que a gente tá tão presa há tanto tempo que é realmente uma prisão espiritual, como se a gente tivesse acorrentada nesse fardo. E por vezes parece que o nosso inimigo que tá lá mantendo essa corrente bem amarrada, bem presa, ele até dá uma aliviada pra gente pensar que tá tudo bem e não lutar mais nem contra ele, nem se dar conta do peso desse fardo que não deveria estar na nossa vida. Às vezes a gente tá exausta, a gente tá cansada porque a gente carrega fardo, porque a gente tá acorrentado em fardo que Deus nunca nos pediu, que Deus nunca quis colocar sobre a nossa vida. Nós mesmas escolhemos, nós mesmas pegamos todas essas expectativas falsas, todo esse peso que a gente coloca sobre nós, essa vontade de resolver tudo, esse pensamento de às vezes é justamente procurar solução que nos esmaga diante do Senhor. O Senhor nos diz hoje: vinde a mim, vós que estáis aflitas sob o fardo, e eu vos aliviarei. O Senhor está aqui. Todos os fardos que eu tenho carregado, tudo isso diante de ti. Me ajuda aqui a discernir, Senhor. Gurias, é por isso que é tão importante a gente estar em oração, né? E a gente ter esse olhar sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento. A gente vai olhando, é importante a gente ver, né, e lendo na palavra, a vida de todos esses personagens da palavra. É importante às vezes a gente ver a vida de um santo, enxergar ao mesmo tempo de realinhar a vida.
de reposicionar as coisas, de conversão, de mudar de caminho. Eu fui por aqui a minha vida inteira, eu aprendi que eu tinha que carregar esses fardos aqui, eu aprendi que eu devia ser esse tipo de mulher aqui. Mas agora, nessa quaresma, o Senhor visita a tua vida, teu coração, e te mostra que você tem que mudar de caminho, que o caminho que você estava indo estava te esmagando, e que não era vontade de Deus te esmagar daquela maneira. A gente vai ter fardo, vai. A gente vai ter cruz, vai. Cruzes que nós não podemos negociar, cruzes que nós não podemos renunciar, dores que vão nos acompanhar, dificuldades que vão nos levar para o céu, que nos purificam, que nos humilham, nos mostram como nós somos pequenas, como nós somos soberbas, como nós somos fracas sem Deus. Tudo isso vai ter na nossa vida até o nosso último suspiro, gurias. E louvada seja a cruz que nos leva para o céu. A cruz do Senhor, a cruz que Ele nos impõe. Benditas sejam essas cruzes que vão nos levar para o céu. Agora tem fardos que não nos levam para o céu. Nos prendem nessa terra. Nos prendem cegas, enfraquecidas nessa terra. Sem levar os nossos para o céu. Você entende isso? Que quando você tenta resolver tudo, você não deixa Deus resolver nada? Você consegue ter essa compreensão? Que quando você se coloca num papel de tentar resolver tudo, você não permite que Deus resolva nada. Tem muita mulher que reza muito, mas quando chega na hora de deixar Deus agir, se embanana. Aí vai ela tentar agir. Aí vai ela tentar dar conta das coisas. A nossa ação, e nesses últimos dias, Deus tem nos mostrado muito isso no comportamento de Esther. E eu sempre falo isso para vocês, que alcançar a santidade e alcançar a vontade de Deus para a nossa vida é uma articulação, né? Dessa vida espiritual, da oração, do jejum, da penitência, do sacrifício, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Uma coisa não pode ser separada da outra. E a gente vê em Esther esse comportamento de uma mulher que foi para o quarto de oração, que compreende quem é o inimigo dela, não é o marido, o adversário dela na situação não é o marido, o adversário dela ali é outro, é quem está aconselhando o amigo. E ontem eu falava para vocês quantas vezes nós temos amãs dentro da nossa casa, né? Maus conselheiros espirituais. E eu não digo aqui só pessoas, eu falo sobre tentações espirituais, sobre espíritos malignos, sobre espíritos familiares. Aquilo que já está há tanto tempo dentro da história, está dentro da nossa casa, espíritos malignos que nós mesmos acolhemos pelas nossas más escolhas. Vícios de comportamento, vícios péssimos nos nossos relacionamentos, uma forma de agir, de conviver que já está tão viciada, tão estragada, tão desrespeitosa, que são os amãs, que foram trazendo maus conselhos para as coisas, para o nosso casamento, para a gente, para o nosso marido, para os nossos filhos. Às vezes no nosso lar as coisas estão tão fora do lugar, né, gurias? E aí, o que a gente vê em Esther? Ela vai orar, ela vai fazer sacrifício, ela vai jejuar, ela vai dizer para Deus, Deus, tu é justo. Ela não vai fazer só uma lamúria e dizer, ah, Deus, por que tu deixa isso acontecer na minha vida? Não, Senhor, tu é justo, tu conhece todas as coisas. E quando ela sai desse quarto de oração, ela vai ter uma postura, mas ela entende que não é ela que vai resolver tudo. E olha só, vamos seguir aqui? Vamos seguir aqui em Esther, pra gente ver como ela entende que ela precisa ter as atitudes corretas, ser guiada por Deus. Que não é o falatório dela, que não são as exigências dela que vão fazer o marido dela mudar de ideia. Ou mesmo, gurias, tenho falado nesses dias, conduzir a verdade, conduzir a revelação, desmascarar o inimigo. Às vezes a gente está vivendo situações dentro da nossa casa, da nossa família, que a gente enxerga que tem ali uma ação espiritual, a gente enxerga às vezes um caminho claro, porque Deus nos deu consciência, Deus nos deu visão de algo. E aí o que a gente faz com aquela visão? Ao invés da gente orar, jejuar, fazer penitência e interceder pelo nosso marido, pelos nossos filhos ou por quem a gente está orando,
A gente faz aquilo, mas quando a gente sai do quarto de oração, tem gente que não tá nem fazendo, né? Tem vezes que nem isso a gente faz. Então também tem que fazer tudo, né? Tem que fazer a oração, tem que fazer o jejum, tem que fazer a penitência. E quando sai dali, a atitude precisa ser guiada pelo Espírito, porque não sou eu que eu vou convencer. Quem convence é a graça de Deus. Agora, eu como mulher, eu tenho uma postura e uma forma de me comportar que pode colaborar com a ação de Deus. Eu posso atrapalhar completamente, ou eu posso ser minha vida. Não sou apenas eu que quero, porque a gente, quase sempre, né? A gente quer andar em oposição ao comportamento que Deus pede para nós. Mas existe um comportamento que dá fruto. E existe um comportamento que é estéril, não vai trazer fruto para nossa vida, nem para os nossos relacionamentos. Ontem a gente estava em Esther 15 já, né? Quando ela chega diante, né, do marido ali, do rei. Estava rosada, 15:8. Estava rosada como uma flor de beleza, de rosto alegre e atraente, mas com o coração angustiado pelo temor. A gente vê aqui que mesmo com o coração angustiado e dentro do interior dela, né, tava todo o medo, tava todo o peso da situação que ela estava vivendo, porque ela tinha noção completa de todas as consequências do que Amã tinha feito. Todo o peso, ela tinha ideia do tamanho do chamado dela. Mas tendo ideia de tudo isso, o rosto dela estava alegre e atraente. Olha só o tipo de comportamento que Deus nos pede. Isso aqui pra gente, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Ou vocês são boas atrizes. É mais do que atuar, né, gurias? Às vezes é atuar e às vezes a gente começa atuando. Às vezes é assim mesmo, fazendo uma força pra tá rindo, né? É usando um batonzinho que você não queria estar usando, né? É se esforçando. Isso aqui para Esther com certeza foi esforçar-se. Teve esforço da parte dela, né? Mas quando a gente tá incomodada, e gurias, eu volto a dizer, ela podia enxergar no marido um grande adversário. E se ela enxergasse no marido um adversário, eu vou dizer pra vocês que a gente não podia nem condenar. Esse rei era pagão, esse homem era pagão, gurias. Olha tudo que esse homem já fez. Dá pra ver pelo temperamento, dá pra ver que o temperamento dele não era fácil. Não era fácil. Era um homem violento em muitos aspectos, né? Da forma, violento que eu digo assim, da condução do reino. Decidido. Ele fica irado. Não era um homem fácil. E não era um homem fiel. Ela podia olhar, e aí ele vai lá e dá, assina o decreto, deixa, autoriza matar todo o povo dela. Ela podia fazer o que? Deus leva esse homem. Mata. Extermina. Mas ela enxerga que Deus os uniu por um propósito. E que aquele que parecia ser seu adversário, na verdade, Deus tinha colocado ali para ser aliado dela. Gurias, quando a gente tem essa visão, quando a gente começa a enxergar isso, muita coisa já muda. Então ela para de agir, ela não vai agir contra um adversário. Ela vai conquistar e fortalecer os laços com o aliado, com aquele que Deus colocou ao lado da vida dela para ela seguir em frente. Ela precisa conduzir esse homem para a verdade, para a revelação. E esse é nosso papel, conduzir para a verdade e a revelação. Como que ela faz isso? Em primeiro lugar, quarto de oração, jejum, penitência. Essa é a parte espiritual, isso é perante Deus. Quando ela sai do quarto de oração, o que a gente vê nessa mulher? Rosto alegre e atraente. Coração despedaçado, cheio de temor. Fala angustiado. O coração dela estava angustiado pelo temor. Mas ela estava bonita, ela tirou a veste de dor, revestiu as vestes de cerimônia e ela se apresenta diante do marido como Vasti se negou a se apresentar.
Ele queria Vashti ornada, bonita diante dele. E Vashti foi lá e não faça, esse homem sem vergonha, não vou fazer, vou quando quero. E Esther, ela se apresenta diante dele como ele esperava que Vashti se apresentasse. Ela se apressa em estar diante dele ornada, bonita, com toda unção, com tudo aquilo que Deus a concedeu para ser, que Deus a chamou, que Deus a escolheu para estar daquele jeito. Gurias, é assim que Deus nos escolhe para dentro do nosso lar, com unção, com o rosto alegre, atraentes, arrumadinhas, na nossa melhor versão, mesmo que o nosso coração esteja angustiado pelo temor, mesmo que a circunstância não tenha mudado. Por que ela está com o coração angustiado pelo temor? Porque a situação é terrível e nada mudou ainda. E ela sabe que ela precisa conduzir o marido à revelação. Então ela vai com muita sabedoria, ela se apresenta diante dele. Daí diz assim a palavra, que ele estava sentado, né? O rei estava sentado no trono, revestido de todos os ornamentos da sua majestade, e seu aspecto era imponente, né? Aquela autoridade, tudo que Esther estava com medo, ela encontra. Ela tinha medo de chegar na presença dele, e ele, por todo o poder e a autoridade que tinha, por ela não ter sido chamada, ele ia mandar se matar, porque tinha um edito real que dizia que quem chegasse na frente do rei sem ter sido chamado era condenado à morte. Simples assim. Então, tudo que ela temia, quando ela chegou naquele lugar, ela encontrou. Ela chega na sala do rei, ela tá toda preparada, ela fez a parte dela de oração, ela se arrumou, o rosto estava alegre, ela estava toda pomposa, toda maravilhosa para se apresentar. Mas quando ela entra no lugar, o que ela vê era o que ela temia. E lá no capítulo 5 diz assim: o rei estava sentado sobre o seu trono real. Onde tá? Ai, não tá aqui, não vou achar agora o versículo que fala como ela viu. Logo que o rei levantou a cabeça, radiante de esplendor, e dirigiu seu olhar cheio de cólera. Olha só, olha como é que ele olha. Gente, tem uns homens que não são fáceis. Ela chega, vê aquela cena toda de poder e autoridade, ele tá revestido, tudo que ela temia. E quando ele olha para ela, dirigiu seu olhar cheio de cólera. Tudo que ela temia estava diante dela. A rainha, mudando de cor, desfaleceu e se deixou cair sobre os ombros da criada que a acompanhava. Gente, ela estava com tanto medo, tão apavorada, que ela desfaleceu, ela desmaia na frente do rei. E aí vem a intervenção divina, porque olha só, ela não chega exigindo nada, ela não chega chutando o pé na porta, ela não exige nada desse rei. Ela chega fazendo tudo com paciência, com calma, com sabedoria, pedindo para Deus dirigir o coração dela. E ela chega e encontra a situação da pior maneira. Mas como ela está agindo certo até ali, Deus colabora com ela. Porque ali Deus pode fazer. E às vezes aquilo que parece até a nossa fraqueza se torna a nossa força. Porque sabe o que acontece? Aqui a palavra vai seguir no versículo 11, é 15 e 11. O que acontece? Quando ela, por todo aquele temor e que parece a fraqueza dela, ela desfalece, Deus mudou então a doçura em cólera, em doçura a cólera do rei. Olha isso. Todo perturbado, levantou-se precipitadamente de seu trono e a tomou nos braços, até que ela voltou a si, procurando acalmar o seu temor com doces palavras. Gente, esse homem tá falando doces palavras. Olha isso. Olha isso. Diante de todo o temor dela, de tudo aquilo que acontece, ela tá agindo tudo tão de jeitinho até ali. Ela fez tudo como tinha que ser, que Deus colabora com ela. E aquilo que parecia uma fraqueza, ela se expor fraca diante daquele marido, ela desmontar diante dele, se torna a grande força dela. Porque quando ela desfalece, toda a cólera que estava no coração dele se transforma em doçura. Até aqui, a gente nunca viu um homem que fosse doce. Mas ele se torna doce
diante da postura da esposa, diante do rosto alegre, diante da mulher atraente, bem vestida, bem bonita que chegou diante dele, daquela que não era Vasti. E ele estava lá no trono dele, de repente, com um monte de problema na cabeça, pensando um monte de coisa, com um monte de coisa para resolver, virado em cólera, virado em raiva, nervoso, estressado. E aí ela chega na presença dele. E eu quero te perguntar, como que você chega na presença do seu marido? Quando seu marido tá assim? Gurias, às vezes a gente chega na presença do marido da gente, a gente ainda gosta, tem mais problema neles. A gente não chega ali com esse jeito todo que Esther chegou. A gente não chega para aliviar, a gente chega para pisar em cima, para exigir. Ela podia chegar e dizer, o que tu tá fazendo, querendo matar meu povo? Eu exijo, eu sou rainha, eu exijo que tu dê um jeito nisso. Não, ela não chega exigindo. E toda a cólera do rei é transformada em doçura. Doces palavras. Sai da boca dele doces palavras. Que tens, Esther? Perguntou ele. Sou teu irmão, não temas. Não morrerás, porque nossa ordem não concerne senão ao povo comum. Olha só. Até aquele momento, mesmo ela sendo rainha, ela não se considerava como rainha, ela não se via como rainha. E ali ele diz, tu é especial, tu não é qualquer uma, tu não é o povo comum, tu é minha rainha. Tu pode estar na minha presença. Aqui ele muda completamente o próprio entendimento dela a respeito da relação deles. Olha que coisa mais magnífica, mas é Deus que muda o comportamento quando ela se apresenta diante dele. E aí, ele chama ela, vem, levantou o cetro de ouro e o aproximou de seu pescoço e a beijou, dizendo, fala comigo. Olha que cena romântica, né? O rei, que olhou cheio de cólera, agora pega ela nos braços, fala comigo. Gente, olha isso. Olha isso. Meu Senhor, eu te vi como anjo de Deus e o temor de tua majestade pôs no avesso meu coração. Esther também não era boba, né? Ela ficou assim, eu tava aqui com medo de ti. Ela diz, eu te vi como anjo do Senhor no esplendor da tua majestade, meu amor. E meu coração virou do avesso quando eu te vi. Olha isso. Ela diz, eu tava morrendo de medo que tu me matasse. Não, eu te vi como um anjo. Olha essas palavras, olha essa troca de carinho e de amor entre eles. A gente não viu nada disso até agora. Fazia mais de mês que sequer ele chamava ela para a presença dele. E aqui quando ele a vê, ele a ama. A cólera do coração dele muda em doçura e palavras doces. Mas Esther é muito esperta. Ela não tá ali para ser boba, não. Dizendo, daí ela diz assim, porque és maravilhoso, Senhor, e teu rosto está cheio de graça. Ô, mulher ligeira! O que você fala quando você vê seu marido? Jéssica, eu nem vejo meu marido. Eu nem vejo, porque quando ele chega eu já faço de conta que tô dormindo. Ou dou uma fugidinha e chego na cama só quando eu vejo que ele já dormiu. Será que é assim? Dizendo essas palavras, desfaleceu de novo, sem sentidos. O que encheu o rei de consternação, enquanto todos os servos procuravam reanimá-la. Olha que cena, né? Nossa, Esther também, gente, chegou chegando. Essa mulher não tava para brincadeira. Deus sabia o que ia tocar no coração daquele homem. Deus sabia, só Deus sabia como mover o coração daquele homem. A verdade é essa. Nós não sabemos como mover muitas vezes o coração do nosso marido para a revelação. Quem nos ensina isso é o Espírito Santo. Quem convence e troca uma ideia para outra, um sentimento para outro é Deus. Se você olhar bem, olha aqui comigo. Versículo 11. Deus mudou então em doçura a cólera do rei. Quem foi que mudou? Deus. Deus mudou. Deus mudou. Não foi Esther mudou em
Deus quis depender e esperar da nossa liberdade, das nossas escolhas. Deus muda o coração. Deus é quem muda o coração. A gente não vê aqui uma mulher histérica, braba, irritadiça, estressada, exigente. A gente também não vê uma mulher manipuladora. Você vê manipulação? Não. Ela tem uma visão, ela tem um objetivo, ela sabe qual é a vontade de Deus. Ela sabe que não é a vontade dela, mas é a vontade de Deus. Às vezes a gente está perdido, gurias, lá na raiz da coisa. A gente não sabe nem qual é a vontade de Deus. E se a gente não está querendo fazer com que o nosso marido faça só a nossa vontade egoísta, gurias, vai dar ruim. Vai dar ruim se for a nossa vontade. Que Deus nos conceda, e esse é o nosso principal pedido. Senhor, me dá a visão da tua vontade, me dá entendimento da tua vontade. É óbvio que tem coisas que são simples, que são, tá na nossa cara, o certo e o errado, que a gente sabe o que tem que fazer, tá? Mas a gente precisa colaborar com essa vontade de Deus, abraçar essa visão e deixar, gurias, se tem uma coisa que a gente sabe ser, é chata, impertinente, abusada, reclamona. A gente sabe ser chata, a gente tem uma fraqueza, um negócio. Tem um versículo que fala, né, que é melhor morar numa casa com uma goteira que pinga todo o tempo do que morar com uma mulher faladeira impertinente. Uma mulher faladeira, uma mulher que fala demais. Eu vou trazer esses versículos para vocês. Vou botar aqui nos meus stories hoje. Tem coisa que eu gostaria de poder falar mais claro, mas aqui no Instagram é muito difícil de falar. É muito complicado. Tem coisa que eu não posso falar. Isso aqui é um ambiente muito aberto. Olha que eu já falo coisa, mas tem muita coisa que eu gostaria de falar que eu não consigo falar aqui. Não é o ambiente para isso, sabe? Mas Deus vai falando com a gente. Então, gurias, chega de chatice. Exigir do nosso marido um comportamento cólera em doçura. Quem de nós tem esse poder? Mas nós podemos conduzi-lo, nosso marido, para aquele lugar onde Deus pode fazer. Onde Deus pode fazer. Vamos pedir ao Senhor essa graça? Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti mais uma vez e te pedir a graça, Senhor, de ser esse tipo de mulher como Esther, que sabe qual é o seu papel. Nos dá a graça do silêncio, da doçura. Senhor, por mais que nosso coração muitas vezes esteja angustiado pelo temor, que o nosso rosto esteja alegre e atraente, que as nossas palavras sejam de doçura. Senhor, nos ajuda a ser o tipo de mulher silenciosa, verdadeira, apoiada na verdade da Tua palavra, Senhor. Que a gente não queira fazer do nosso jeito, Senhor. Que a gente não queira se agarrar na nossa vontade, nas nossas expectativas, Senhor, mas que a gente esteja diante de Ti, Senhor. Diante de Ti, conduzidas pelo Teu Espírito, prontas para abraçar, Senhor, os Teus fardos, os Teus julgos, a Tua doutrina, Senhor, a Tua forma de agir. Ensina-nos, Senhor. Senhor, nos ensina, nós estamos nessa quaresma te pedindo, Senhor, nos ensina a ser como Esther. Nos ensina a ser, Senhor, cada dia, cada escolha menos Vasti, mais Esther. Nos conduz nesse caminho, Senhor, de conversão, de mudança de comportamento, de mudança de mentalidade, Senhor. Nós te pedimos essa graça, muda a nossa forma de enxergar, Senhor, a vida. A forma de resolver os problemas, Senhor. Muda, Senhor, pode mudar, Senhor. Eu estou disposta a mudar, Senhor. Eu estou disposta, me ajuda, Senhor. Nós pedimos isso tudo, Jesus, em Teu nome. Pela intercessão da Virgem Maria de São José. Amém. Amém, minhas lindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos conduza no dia de hoje. Eu vou deixar depois ali anotadinhas as palavras, né? Eu sempre deixo ali na live
dos versículos que eu falei durante a oração, né? Durante a partilha da palavra. Eu vou deixar ali se depois vocês quiserem voltar nesses versículos. E amanhã a gente continua na vida de Esther, porque a gente tá indo de pouquinho em pouquinho, né? Para aprender com cada detalhe da vida dessa mulher tão santa, que é exemplo para nós, tá bom? Tá bem difícil, até uma amiga me falou, né, que foi me procurar e não me achava no Instagram, assim, eu vi bastante dificuldade nessa campanha. Então me ajudem, gurias, a que a gente consiga alcançar mais mulheres, tá bom? Deus abençoe e até amanhã às 7.